Olha, pelo fruto conhecereis a árvore. O Senhor disse, está lá escrito, Mateus capítulo 7, pelos seus frutos conhecereis. Acautelai-vos dos falsos profetas, que profetizam, não é somente em relação a quem está no altar ou na televisão, um pastor. É muitos que estão por aí profetizando, pregando mentiras, calúnias, difamação. É isso também, isso conta muito. Aí fala sobre os frutos. E vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como quem traz solução, mas não tem. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha só. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Não tem como. É impossível. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Pessoa que tem o mal na vida dela, as más intenções, o mau caráter, o mau caratismo, não vai produzir nada de bom. Não vai. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que produz bons frutos, que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, os conhecereis. Olha que coisa maravilhosa. Para você que está em casa agora, para você que já nos acompanha há muitos anos, né? O tempo que nós pregamos são 33 anos. O apóstolo, mais de 40 anos. Quais os frutos que você tem visto? Do nosso trabalho, da nossa família. Quais os frutos? Qual o mau testemunho que nós temos dado? Qual é o mau exemplo que nós temos dado? Verifique isso. Essa palavra é para que cada um de nós venhamos analisar e perceber aonde Deus está e aonde Deus não está. Em quem quer que seja. Mas os frutos você vê. Milagres, poder de Deus, vidas sendo transformadas com a pregação da palavra nesse ministério. Nesse ministério, dia e noite, fazem filas de pessoas testemunhando, filas. Eu tinha que às vezes parar aqui para pregar, porque milhares de pessoas testemunhando sobre o programa de televisão, a mensagem do apóstolo, como você ouviu Dona Maria. Ela nunca tinha visto na vida dela um leproso se abraçar. Eu, particularmente, eu não vi. Eu vejo nesse ministério aqui, vejo o apóstolo fazendo isso, né? Tá aí os frutos. Os frutos, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Esses que falam alguma coisa contra, analisa os frutos. Veja os frutos. E os frutos dessa obra você conhece. Os frutos desse ministério, o mundo tem observado. Eu tenho um documentário aqui, vamos colocar amanhã, atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Brasil. Eu vou colocar amanhã no programa, se Deus permitir, documentário aqui, uma parte do documentário que foi feito quando a Igreja Mundial do Poder de Deus foi visitada por uma rede de televisão internacional, certo? Veio até aqui para estudar e analisar sobre milagres. Mistério dos milagres. De onde vêm esses milagres? Amanhã eu vou colocar uma parte desse documentário, está registrado, está na internet, não é? Não é isso? Decifrando Milagres. Atenção, Brasil. Então foi estudado essa obra, foi analisado e foi comprovado que Deus, o Deus dos céus, hein? O Deus
da palavra tem operado aqui. O Deus da Bíblia tem operado aqui, porque todos esses sinais vêm dele. É como disse Nicodemos. Nicodemos, um homem inteligente, um homem líder da seita judaica, um homem importante naquele momento, naquela época, procurou o Senhor Jesus à noite. E diz a palavra o seguinte, olha só, havendo entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, da seita judaica. Este homem, de noite, ele foi ter com Jesus. E lhes disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Sabemos. Ou seja, eles estudaram, eles analisaram o que o Senhor Jesus pregava, realizava, quais as intenções, né? E a prova está aí, né? Porque ninguém, esse homem era um homem, já tinha uma idade, ele sabia muito bem o que estava falando, porque ele observava muitas religiões, seitas, muitos que pregavam, falavam, anunciavam, enfim, muitos movimentos. Mas ele disse, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. É impossível, não é coisa de homem. Não é um movimento para enganar, não é um movimento político, não é um movimento, enfim, de um interesseiro, de alguém que está querendo tirar proveito de pessoas ignorantes, de pessoas sofridas, de pessoas que não tem ninguém por elas, que não tem dinheiro, que não tem um advogado bom e não tem nada. Eles perceberam que o Senhor Jesus realmente realizava a obra de Deus. E a gente sabe que muitos nos observam, estudam, analisam passo a passo desse ministério. E as provas estão aí. Eu até aqui nos testemunhos aqui no Templo dos Milagres, aqui na sede em Minas Gerais, eu coloca lá a caneta em cima do nome da pessoa, o laboratório e o nome do médico, e o carimbo do hospital e do laboratório que foi feito esses exames, do antes e o depois, que fique registrado, que fique ali provado que é Deus quem opera, é o poder de Deus que opera. Creia. Você que está desesperado, aflito, chorando, tentando sumir, tentando morrer, creia agora e a tua fé vai te salvar. Eu creio. Como disse o nosso apóstolo, você não crê, problema seu. Nós cremos em Deus. Eu creio plenamente na palavra de Deus. Creio, tenho fé na palavra de Deus. Tenho fé.